Se essa noite pedirem a sua alma, onde é que vai ser a sua eternidade? Calma que não é um julgamento. Essa pergunta, ela é baseada no livro de Lucas, que é uma parábola que Jesus conta, e ele fala justamente essa frase. A maioria das pessoas, quando fala de um assunto assim, um pouco mais pesado e um pouco mais reflexivo, a maioria das pessoas, elas já deixam de ver o vídeo porque nós estamos acostumados a ouvir coisas boas e queremos ouvir coisas boas e poucas coisas que confrontam realmente. Eu tenho notado que o evangelho, ele sim tem sido pregado, mas tem sido pregado com um pouco mais de leveza, sabe? E é bom, essas palavras que adoçam a alma, que ajudam a motivar, elas são excelentes, mas é muito importante também que a gente ouça essas palavras que nos confrontam, que nos trazem para o eixo, sabe, do cristianismo, o eixo da santidade e da busca pela nossa melhoria e o lugar para onde vamos. É muito importante. Essa parábola nós vamos ler, ela fala sobre o rico tolo, que juntou somente dinheiro na terra e não se preocupou, na verdade, com o tesouro do reino dos céus, que a maioria das pessoas pensam que esse tesouro do reino dos céus é impossível de conquistar, e na verdade já foi conquistado por Jesus Cristo. O que a gente precisa é só crer e andar conforme a palavra nos orienta. E eu sei que é muito difícil passar por essa porta estreita, abandonar o pecado, coisas que não agradam a Deus, é muito difícil, mas é muito valoroso e muito importante. E lembrando aqui sobre essa questão de tesouro, Salomão, ele no livro de Eclesiastes, ele viveu muitas coisas, sabe? Viveu muitos prazeres. Foi um dos homens mais ricos que nós conhecemos e ouvimos falar até hoje, entende? E ele passou por um momento onde ele teve muitas mulheres, ele comeu e bebeu do bom e do melhor, teve muita riqueza. Salomão construiu um templo onde as paredes eram revestidas de ouro. Ele fez armas e escudos que eram revestidos de ouro, sabe? De bronze, de prata. E mesmo assim, sendo um homem tão rico, ele chegou à conclusão de que tudo é ilusão, é como correr atrás do vento. E aí o pessoal pode dizer, mas também ele aproveitou o que tinha que aproveitar, ele desviou um pouco do caminho porque ele começou a adorar deuses de outras pessoas, dessas mulheres que ele se relacionava. E é claro, é isso, foi o que aconteceu de fato. Mas ele precisou passar por tudo isso para perceber que não existe um caminho melhor do que o caminho de Cristo, o caminho do Senhor, sabe? Ele precisou passar por tudo isso, ou seja, a maioria de nós estamos buscando aquilo que Salomão já conquistou, que é riqueza. A maioria de nós estamos buscando sair da pobreza, alcançar, né, uma conta bancária do tamanho do nosso CPF para aproveitar tudo que nós temos que aproveitar, para depois, no final de tudo, dizer, não valeu a pena. E é tudo ilusão, é como Salomão disse, é tudo ilusão. Não estou dizendo que não dá para a gente crescer, né, financeiramente e tem que ser individual. Crescer, ou eu escolho o caminho de crescer financeiramente, ou eu escolho o caminho de Cristo. E aí eu não estou dizendo que são separados, são caminhos separados. O que eu estou dizendo é que primeiro nós precisamos colocar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, é o que diz a Bíblia, e estas coisas lhe serão acrescentadas. Que aí no versículo anterior onde Jesus cita isso, ele está falando sobre a roupa, sobre a comida, sobre o que há de beber, sabe? E ele está dizendo, olha, primeiro coloque o reino de Deus e a justiça, sabe, na sua vida, e essas coisas vão lhe ser acrescentadas. Só que eu entendo, a gente está vivendo épocas desesperadoras, sabe? Épocas onde, cara, para a maioria o dinheiro é mais importante, sobreviver é mais importante, a gente acaba esquecendo que o mais importante é Deus. Salomão descobriu isso, era o que eu estava dizendo. Salomão teve tudo o que ele sempre quis. Ele falava com Deus, ele tinha riquezas, e mesmo assim ele deixou o coração dele se corromper um pouco por causa do luxo, da luxúria, da riqueza, para entender e para perceber de que
nós precisamos de Deus e não do dinheiro. O dinheiro é uma consequência do trabalho, de uma disciplina, sabe? Eu não estou dizendo que o dinheiro não importa, porque eu também preciso de dinheiro, eu também faço uso e é essencial. Só que o que eu quero que nós tenhamos atenção é para onde a nossa alma vai, se a gente só correr atrás de dinheiro, sabe? É o que essa pergunta faz. E se essa noite pedirem a sua alma, louco, onde será a sua eternidade? Sabe, você já parou para pensar nisso? Tem gente que não acredita em Deus e eu fico muito triste com isso. Tem gente que não acredita em Jesus e acha que, cara, depois daqui não tem um pós-vida, depois daqui não tem a ressurreição. Acabou, acabou. E eu não posso tentar obrigar essas pessoas a crerem, sabe? Eu não posso fazer isso. Nem Jesus obriga ninguém a crer. O que eu posso fazer é continuar no meu caminho com Cristo, sabe? Que é o meu melhor amigo, e continuar porque eu sei que existe isso, uma palavra que nós temos aqui, um manual escrito para que nós possamos seguir essa fé e, sabe, eu entendo que é algo invisível para a maioria de nós. Eu digo para a maioria de nós porque alguns de nós já tivemos experiências com Deus, então não é tão invisível assim. Porém, a fé, como diz Hebreus 11, é algo que a gente precisa crer primeiro. Não é ver primeiro para depois crer. É crer e assim nós veremos, sabe? Mas a gente pode deixar essa história da fé do Hebreus 11, que é excelente, a gente pode deixar para um outro vídeo, para um outro momento. Vamos nos atentar para o que eu quero dizer realmente, que diz aqui no livro de Lucas, que é essa questão. Será que nós não temos só buscado olhar para o nosso próprio umbigo, para as nossas próprias necessidades, esquecido o que realmente é importante, sabe? E a gente vai fazer essa leitura aqui no livro de Lucas, capítulo 12, aqui no versículo 13. E vai dizer assim, ó: Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes recomendou: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens. E Jesus lhes contou uma parábola dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, então ele começou a pensar: que farei? Pois não tenho onde armazenar a minha colheita. Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado, para quem será? E essa é a pergunta: o que você tem preparado para o futuro? Para quem você será? Sabe? É aquela que é um pouco pesado. O que você tem preparado para onde você vai? E para onde você vai de fato? Sabe? As pessoas dizem que, olha, como você tem certeza da sua salvação? E porque foi Deus quem prometeu, sabe? Então, se eu tenho certeza da minha salvação em Deus por causa de Jesus Cristo, eu preciso preparar o meu caminho para onde eu vou. Sabemos que é Deus que prepara o caminho, mas você entende que quando eu digo isso, eu quero dizer, eu preciso preparar para onde eu vou. Já foi conquistado a salvação, mas eu preciso me esforçar, me sacrificar em continuar esse caminho, sabe? E a gente, quando é contratado para uma empresa, para prestar serviços ou para ser um colaborador, a gente segue as ordens ao pé da letra, na risca, de homens, sabe? E por que a gente não segue o que Jesus pede? Por que a gente não segue o que Jesus já conquistou por nós? Só basta a gente fazer o bem, fazer o que é correto. Então, eu finalizo esse vídeo com essa pergunta: se lhe pedirem a sua alma esta noite, onde vai ser a sua eternidade? Você tem certeza da salvação? Você tem certeza para onde você vai, sabendo que Deus prometeu a salvação eterna, mas você está fazendo o que precisa ser feito?
sabe? Essa é uma pergunta que realmente vai no nosso interior. E eu quero dizer para você que dá tempo de continuar, ou se você não nem iniciou no caminho com Cristo, ainda dá tempo. No momento que você está ouvindo essa frase, no momento que você está ouvindo essa palavra, ainda tem tempo, sabe? Não tem tempo depois que o Senhor voltar, aí já é tarde demais. Mas enquanto isso, prepare-se, enquanto isso, busque andar corretamente com Deus, tá bom? Um forte abraço, um beijo no seu coração e fique com Deus.